Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Mais um Pod Pretos para vocês. Estamos aqui agradecer, né, a toda a equipe da comunicação que deixa tudo tinindo aqui para nós, né, meu parceiro Vini? E ao nosso presidente da Câmara Municipal, o presidente Marquinhos Ferreira, pela oportunidade de abrir o espaço para o nosso povo preto e estar aqui. Estamos começando mais um Pod Pretos. Sejam todos, todas e todes bem-vindos. Dando continuidade aos nossos formatos especiais em razão do mês da consciência negra, este é mais um programa em que vamos dialogar com a branquitude. Para nos ajudar nessa missão, novamente aqui ao nosso lado, temos Selma de Oliveira, que já esteve aqui fazendo um bate-papo incrível, também participou do primeiro programa dessa versão com a branquitude. Que ainda não assistiu, vai lá no canal do YouTube e confira! Seja bem-vinda, Selminha de Oliveira! Olha eu aqui de novo. Nossa comentarista. Comentarista oficial, você acha? E hoje, sentindo. Selminha, hoje... Vocês viram que nós não temos a presença de Kézia Neves. A gente está desfalcado. Kézia Neves está cuidando de mamãe, de manhinha, tá como cuidando diz. De manhinha. Está cuidando de manhinha. Então, um abraço, Kézia Neves, cuidando de manhinha. Um grande cheiro para você, minha preta. Mas tá fazendo falta, não tá? Tá fazendo falta. Nossa, ela faz falta. Selma, no nosso último encontro aqui foi muito produtivo. Conta um pouquinho da sua percepção e o que você espera para hoje. Nossa, foi riquíssimo. Foi a primeira vez que o Pod Pretos sentou na mesa com pessoas brancas para conversar, né? Então, foi de uma riqueza tão grande, porque a gente vinha falando aqui, que a gente está falando de racismo estrutural, não sei o quê, mas por que é sempre o preto que está falando de racismo? E cadê o branco? Pensa o quê sobre racismo? E essa branquitude está pensando o quê? Então, nós trouxemos o conceito de branquitude, nós trouxemos... a gente provocou as meninas, a gente encostou na parede, querendo ouvi-las, né? O que elas pensam, o que elas refletem, e foi uma professora e uma advogada, duas Sim. mulheres engajadas politicamente, duas mulheres, assim, maravilhosas, que a gente tem orgulho de caminhar junto. Que o bate-papo foi sensacional. Foi lindo. A professora Isabel, maravilhosa, Sim. que é meu dengo, e a Adriana Ribeiro, que faz parte da equipe do Pod Pretos, certeza. né? Queridíssima. Nossa diretora de pauta. Então, foi lindo, foi profundo e, assim, foi instigante. E eu tenho certeza que hoje, com os convidados que a gente tem, vai continuar sendo forte, tenho certeza. Coisa linda, coisa linda. E mais uma vez, nossa bancada está diferente. Temos dois convidados, uma mulher branca e um homem branco. Vamos falar com eles sobre suas percepções a respeito de toda a problemática que envolve o racismo e o antirracismo. Nossa primeira convidada é natural de São José do Rio Preto, casada há 25 anos, 2 filhos, formada no ano de 1994 em comunicação social pela Universidade de Ribeirão Preto. Trabalha no SESC, Serviço Social do Comércio, há 28 anos. Durante esses anos, trabalhou com as mais variadas atividades artísticas, culturais, esporte e lazer. Dentre as unidades do SESC, também trabalhou em Rio Preto, São Carlos, Piracicaba, entrando no SESC Catanduva há 11 anos. É a queridinha. A queridinha. Ela é apaixonada pelas artes manuais, mantém um canal no YouTube lindo. Que hoje já conta com mais de 34 mil inscritos. Lindo canal. Agora lindo. vai ser... Você fica babando, olhando assim, vai ser 35, porque eu já vou. Onde ensina peças de artesanato e dá dicas de decoração. Estamos falando nada mais, nada menos de Maristela Botas Lang. Eu falei certo o nome? Sou eu. Seja bem-vinda, Maristela. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Selma. Kézia, você não tá aqui. Mas tô está. sentindo a tua falta, mas tô me sentindo em casa aqui com Selminha e com Marcelo, tá?
Que bacana! E ao lado da Maristela temos o nosso convidado. Ele nasceu em Catanduva, é casado, formado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista. É graduado em Pedagogia. Atualmente atua como educador nos programas de infância e juventude do Sesc São Paulo. Nas horas livres, embarca no mundo de séries, filmes, livros e músicas. É demais. É um curioso nato, buscando resposta para entender melhor as estruturas que determinam nosso modo de vida. Estamos falando de Marcos Alamino Braz. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho com a discussão, né? Porque as pessoas têm um repertório tão rico. Espero que eu tenha um pouquinho para poder ajudar aí. Modesto, né? Gente, eu conheço essa figura. É modesto, porque esse cara aqui carrega muito conteúdo e muita informação. Dá pra viu? ver, né? Fala bem, nós recebemos Muito conteúdo, muito. Eu tenho um grande amigo lá que também trabalha junto com vocês, o Rodrigo Santana. Rodrigão falou, pô, esse cara tem que vir aqui, o Marcos tem que vir. Eu falei, pô, vamos trazer o homem pra cá. É muita gentileza, muita gentileza da Maristela também. Ele é modesto, gente. Selminha, tudo com você, meu amigo. Então, esse programa nosso, gente, ele vai ter muita história. E já vamos começar conhecendo um pouquinho da vida de vocês, né? A gente quer conhecer um pouquinho, compreender como que vocês se veem, como que você... A gente já brincava aqui, né, nos bastidores com Maristela, chamando de mulher branca, e ela disse, eu já venho de uma mistura. Então, acho que é bom a gente começar entendendo como que você se vê, se constitui, como que é essa visão de vocês a respeito de vocês mesmos. Acho que isso é muito interessante. Então, Maristela, você que é nascida aqui próximo, né? Nossa vizinha aqui de São José do Rio Preto. Trabalhou em várias cidades. É uma pessoa de um gabarito enorme. Você possui inúmeras vivências diferentes. Conta pra gente, primeiro, como você se vê e um pouco da sua trajetória. Primeiro eu vou falar da minha trajetória. Sim, senta que ela vem estar. Olha, eu me formei em 94 em publicidade e propaganda, gente. E eu queria trabalhar em agência de publicidade. Porque na década de 90, eu acho que a publicidade era uma profissão muito glamurosa, sabe? Então tinha o Washington Oliveto, né? Tinha os grandes prêmios de publicidade e propaganda. E eu queria ser uma Washington Oliveto de saias. Olha! Eu queria, né, trabalhar numa agência. Mas não era bem aquilo que eu queria. Eu trabalhei em 2 agências, mesmo assim não me preenchia, não era aquilo, tal. E aí eu falei, vou mandar um currículo pro Sesc, gente, pelo correio. Olha como eu sou antiga. A pessoa é antiga mesmo. Será? Abafa. Pelo correio. Mas se ela é mais antiga que você, fique tranquila. Porque na minha cabeça, o Sesc tinha uma agência de publicidade dentro do Sesc. Eu falei, vou mandar, quem sabe, né? E aí fui chamada para o processo seletivo, que na época a gente chamava de concurso ainda. Vou fazer o concurso do Sesc. E passei no processo. E, para minha felicidade, eu fui trabalhar dentro do setor de comunicação do Sesc, que não tem nada a ver com publicidade e propaganda. Eu entrei para fazer assessoria de imprensa, fiz 3 anos. Olha aí. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu tive a oportunidade de exercitar minha escrita. Então, eu escrevia muito para jornal, né, para TV. Então, eu fui exercitando a minha escrita ali. Trabalhei 3 anos. E aí eu prestei um outro processo seletivo que a gente chama de animador cultural, que é a função que eu tô atualmente, né, que eu ainda continuo. E passei. Só que não passei para a vaga de Rio Preto. Eu passei para a vaga de São Carlos. Não tinha vaga em Rio Preto. Eu fui para São Carlos, imagina, nova, 24 anos, né? Cheguei para minha mãe e falei, mãe, tchau, tô indo embora para São Carlos. Como assim, menina? Eu falei, tchau, tô indo. E fui, né? E lá, eu conheci meu marido, que trabalhava também no Sesc como terceirizado. E ele fazia a área de audiovisual. Então, ele cuidava da parte do teatro municipal, do teatro ali, né? E áudio e vídeo e tal. Conheci, me casei com ele. Tive meu primeiro filho em São Carlos. Fiquei 8 anos lá. E aí, minha mãe tinha muita saudade do meu filho. Morava em Rio Preto. Vou voltar para Rio Preto de novo. E aí, voltei para Rio Preto de novo. Fiquei 3 anos. Aí, transferiu para Rio Preto. Transferi para Rio Preto. Aí, surgiu uma oportunidade para Piracicaba. Aí, tive a minha filha em Rio Preto, aí cata filho, cata marido e vai pra Piracicaba. Aí, fiquei 3 anos em Piracicaba. E aí, eu tive um problema com a minha mãe. Minha mãe teve um problema de saúde, minha mãe teve câncer.
E eu falei, gente, eu preciso voltar, né? Eu sou filha única, como eu faço com a minha mãe sozinha lá em Rio Preto, né? E aí, a vaga que tinha mais próxima era Catanduva. E vim pra cá. Então, vim pra Catanduva pra cuidar da minha mãe em Rio Preto. Olha aí. E assim, pra mim era um momento de passagem. Eu ia passar por Catanduva, minha mãe ia ficar boa se Deus quiser e tudo bem. E aqui eu tô faz 11 anos. Minha mãe já se curou do câncer, graças a Deus. Já tá super bem. E aí a gente vai ficando e a gente vai conhecendo pessoas, né? A gente vai se conectando e a gente vai fincando as raízes. Tá aí amarrado em Catanduva. Podemos dizer que Deus foi bonzinho com nós, deixando você aqui em Catanduva. Amigo, deu teu média com Deus, ó. Vamos agradecer. Gente, para, vocês são dois queridos, vocês sabem disso. E aí a gente vai ficando e eu acho que isso é muito bom, porque são muitos amigos, né? Já nesses 11 anos, né? Muita gente querida, né? E a gente vai ficando e vai, né? E vai abraçando tudo e vai trazendo tudo pra gente, né? Isso que é gostoso. Isso é gostoso. E aí, na pandemia, eu resolvi abrir um canal no YouTube. Porque eu sou das artes manuais, né? Eu adoro artesanato. Sempre, desde pequena, assim. Eu nem sei dizer quando que eu comecei. E aí, meus filhos, mãe, abre um canal no YouTube. Vocês estão loucos? Imagina, canal no YouTube. Não, mãe, tenta aí, não sei o quê. Esse negócio lá no celular. Fiz um artesanato lá, botei no celular lá e subi lá no YouTube. E aí, fui gostando daquilo. Foi legal, né? Fui fazendo e fazendo e fazendo. E aí, são 34 mil inscritos já que eu tenho no meu canal. Já vou fazer a minha publi aqui. Chama Manualidades da Maris. Olha aí, gente. Vocês estão então, ouvindo gente, aí, vou deixar o link aqui na descrição. Deixa o link na descrição. Vou deixar o link na descrição. É lindo o canal, já aproveito pra falar, eu vi. Olha Nossa, eu achei assim no Instagram, procurando, apareceu. Sério, Selma? Sério. Olhando no Instagram e vi, eu falei, gente, essa aqui eu conheço. Aí cliquei, era Maristela. E achei, fiquei apaixonada. O canal é lindo. E aí, gente, lindo, é assim. lindo. Se eu não tô trabalhando no Sesc, eu tô trabalhando no canal, né? E quando eu tenho alguma horinha vaga, eu almoço, eu durmo, né? Eu namoro, eu converso com os amigos. Porque assim, eu tô aqui hoje, mas era pra eu publicar um vídeo, eu nem vou publicar. Né? Tá aqui com vocês agora é mais importante do que o meu canal aqui, tá? Que bacana. Porque preto também pode. Pode. Aí, Selminha, aquilo que você me falou de como eu me vejo, né? Depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Sim. Mas assim, eu me olho no espelho e eu não me vejo uma pessoa branca. Tá? Eu não sou uma pessoa branca, não me considero uma pessoa branca. Mas, quando eu vejo a minha trajetória e todos os privilégios que eu já tive na vida, aí eu encontro minha branquitude ali, né? Eu nasci numa família de classe média, eu estudei em escolas particulares, a minha família sempre teve casa própria, né? Carro, tudo que eu queria eu tinha. Minha branquitude tá ali, mas a minha ancestralidade, eu ainda me vejo como uma mulher negra. Então é complicado, né, gente? É uma coisa meio... E no seu registro tá o quê? Branca. Tá branca. Tá branca. Interessante. Já abrimos uma porta aí que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Não, eu quero conversar, porque eu vou Excelente. contar pra vocês depois qual foi o estalo, o grande estalo que me deu. Pera um pouquinho. Eu sou uma pessoa branca mesmo? Vou contar pra vocês depois. Mas vamos continuar. Excelente. Marcos, pensando na sua trajetória de vida, desde a infância até hoje, que vivências você tem marcadas que pode compartilhar com a gente? Olha, eu não tenho uma história rica, queria mais, tá? Eu tenho menos tempo. Você viu? Tinha tudo que quis, ela tinha. A mais vai, olha, e consegue. E o canal dela é maravilhoso, então realmente vale muito a pena conferir. Eu sou fã. até Inscrevam-se, por favor. E aqui tá forte, viu? Se eu não bater uns 100 mil agora... É agora. Gente, olha, eu sou um homem gay, né? Acho que é importante de fazer esse recorte, né? Pra gente conseguir entender algumas coisas. Eu acho que da minha trajetória, das vivências que eu tive, até hoje eu tenho 33 anos, 33. Mas para a construção do Marcos de hoje, que é muito inseguro, tiveram algumas questões que me atravessaram, né? Eu acho que na infância...
a estrutura ela alcança a gente de alguma forma, né? E eu acho que, para mim, foi muito marcante algumas falas, principalmente ali quando eu era mais pequeno, as piadas. E eu lembro hoje, né, meu pai é uma pessoa que a gente tem um diálogo bacana, que funciona muito bem, ele entende questões, hoje ele levanta bandeiras, tudo mais. Na época, até pela a estrutura que também alcança ele, como alcança todos nós, né, ele fazia algumas piadas. Então eu lembro que a gente ia sair para comer em algum restaurante, ele falava assim, depois de fazer o pedido, capricha que não é pra bicha. Eu lembro certinho essa piada. E o quanto que, já entendendo que eu era diferente, aquilo me atravessava. E aí, eu acho que não foi só essa, né? Esse fato isolado, foram vários, né? Que vão acontecendo numa sucessão, que me deixaram bem sensibilizado. Eu penso muito na questão do oprimido, né? Virar o opressor, que o Freire traz. E a educação, minha mãe principalmente me deu um pilar muito bacana para que eu entendesse que a partir da minha dor eu posso ser mais sensível à dor dos outros. Eu acho que isso foi fundamental para eu construir a minha postura em relação às minorias, às maiorias minorizadas. Principalmente, eu lembro disso muito claro, eu tenho um avô, ele já faleceu, né? Mas ele sempre teve falas extremamente problemáticas e racistas, mas extremamente racistas. Além do racismo já dele ali, já desse recorte da família, existe o fato de que a mãe dele, o pai dele fugiu, abandonou a mãe para ficar com uma mulher negra em São Paulo. Então, ele alimentava mais ainda o racismo dele com essa história pessoal dele. E eu lembro, e era chocante, porque eram comentários pesados. Eu lembro que tem um ódio aí, né? Eram odiosos, era uma coisa que me assustava muito. Uhum. E a partir do momento que eu acho que tomei consciência do quanto isso era difícil, como que, às vezes, as piadas que outras pessoas do entorno riam afetavam muito a realidade de outras pessoas, inclusive a nossa própria construção, eu comecei a questionar. E eu lembro muito da minha família falar, ele é brincadeira, filho. E não é. Esse negócio, eu sempre falo que a piada que machuca, que fere o outro, ela não vale a risada, ela não vale nem o esboço do riso. E isso é muito complicado da gente tentar educar as pessoas para isso, porque elas, enquanto não atinge elas, não tá tudo bem, ou o quanto que eu tenho que segurar isso, eu tenho que segurar a situação para não ser o chato. Então, eu me via muitas vezes como chato da família, então tem algum tema ali e lá vem o chato falar sobre isso, lá vem ele trazer essa questão. Então, essas vivências que eu tive, acho, durante a infância e a adolescência foram muito fortes para mim. A religião também, a questão da espiritualidade sempre foi muito presente, mas antes de eu me assumir um homem gay, né, eu já tinha esse conhecimento, eu tinha um namorado escondido, ele acabou sofrendo um acidente, teve uma história bem, bem trágica aí, e eu lembro que o tempo todo eu achava que era uma punição, que Deus estava me punindo. Olha só. Então, que é o inconsciente. É o errado. Mas é o inconsciente. Acredito que isso é errado, né? É pecado, isso, é sujo. Era o que tinha o tempo todo na minha cabeça. Era o tempo todo uma punição do que eu estou fazendo. Então, esses discursos de violência que foram me atravessando são importantes para eu construir um Marcos que se preocupa de como isso chega nas crianças. Eu trabalho com crianças hoje, né? Então, como que isso afeta essas crianças? Como construir espaços seguros para que a violência não alcance elas dessa forma que me alcançou e não deixe essas marcas. E aí eu tento ter posturas positivas com as crianças, principalmente quando se fala da questão do racismo. A gente não fala do racismo sem falar de branquitude e desse reconhecimento absurdo que a gente tem que ter de privilégios. Então, o tempo todo eu coloco assim, como que, antes de eu falar sobre racismo, como que eu vou empoderar essas crianças? Então, essas vivências que me deixaram, vou falar traumatizado, elas são fundamentais para essa postura que eu tenho, e eu sou grato. Antes eu falava que, nossa, é difícil ser gay porque quem é hétero tem tantos privilégios, né? Mas hoje eu sou tão grato por ser gay, por tudo isso fazer a empatia ser desenvolvida de uma forma mais efetiva na minha vida, que é um assunto mais fácil de lidar hoje. Era mais ou menos isso, gente? Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. É interessante essa fala que você falou da risada sobre a piada, né? A gente já vem falando aqui, né? Já vemos falando muito. Nós estamos falando muito disso. Quando, né, a pessoa faz uma piadinha, os outros começam a rir, e a gente
Tem que ter essa postura mesmo. Na verdade, é a violência disfarçada de piada. Sim. Uma microagressão. Uma microagressão. Ano passado, exatamente. o Sesc promoveu pra gente um espaço excelente de reflexão com a Rita Von Hunt, né? E ela trazia essa experiência dessa reflexão das microviolências, né? Das microagressões. Então, é micro pra quem mesmo? Porque pra quem tá sofrendo... Você sabe que quando Marcela me fez a pergunta, você já sofreu racismo? Eu disse pra ele, não que eu tenha percebido. Eu posso ter sofrido e não tenho percebido, né? Porque é tão naturalizado que a gente não percebe. Até por uma piada, eu posso ter achado graça, né? E aquilo era comigo, você entendeu? Então, não tem isso também, né, gente? Ô Marcos, por que você escolheu estudar relações internacionais e como é a vivência com as crianças em seu trabalho? Vixe. Essa pergunta é comprida, hein? As relações internacionais, elas vieram... a princípio, quando eu fechei o 3º ano, eu passei no vestibular para fazer Ciências Sociais. Só que eu tinha 17 anos, eu tinha um caderno da Coca-Cola, gente. Olha. Em Ciências Sociais, um caderno da Coca, o maior símbolo ali do capitalismo. Então, mas era um presente, eu não tinha ainda esse domínio. Então, foi um terror. Eu lembro dos trotes e... Foi uma coisa que ficou muito pesada para mim. Eu falei, não, vou mudar. Eu fui para um curso mais soberbo ainda, que as pessoas têm uma pompa maior. Mas o tempo todo, a minha aproximação, minha vontade no meio acadêmico era fazer a diferença. Eu percebo que minha vida toda eu vou me guiando para que eu consiga cumprir com alguma proposta, alguma crença minha. Então, como que eu vou poder mudar o mundo? Então, eu abracei a questão dos direitos humanos, da assistência humanitária internacional, mas sempre teve essa vontade. E eu sempre me perguntei, com que eu vou trabalhar depois, né? Porque eu não, né? Todo mundo me perguntava, é uma cobrança, acho que todo mundo está na faculdade e acaba sofrendo. E eu não sabia. Hoje eu uso muito porque a faculdade, ela não prepara a gente só para o mercado de trabalho, é uma visão, ainda mais eu tenho uma preocupação quando eu trato isso com adolescente, de ser só isso. A gente fala, lógico, todo mundo quer trabalhar às vezes na área, mas não é só isso. Ela prepara a gente para muitas outras coisas, né? Então, o meu repertório crítico aumentou muito. Eu sempre me aproximei muito das questões de antropologia, né? Que foi minha grande paixão. O meu tema de fechamento do curso foi feminicídio na fronteira México-Estados Unidos. Feminicídio, estou com 33, faz mais de 10 anos. Não era um tema muito tratado ainda, então foi uma pesquisa que foi muito rica para mim. Então, eu sempre tive esse questionamento, essa vontade de tentar usar um pouquinho da minha voz. Uma sensibilidade política, né? Você sempre trouxe. Isso, usar minha voz e querer entender um pouco mais a realidade dos outros. Então, nossa, a questão de violência contra a mulher é uma coisa absurda para mim, de forte, sabe? E eu lembro que eu comecei a escrever o TCC, a orientadora falou assim, nossa, mas a tua mãe, a tua irmã morreu aí? Porque eu escrevia com... aquele negócio do acadêmico, da linguagem acadêmica se perdia até. Mas é uma temática que sempre me deixou muito sensível. E como é trabalhar com crianças, nossa, além do SESC, eu sou educador do programa Curumim, né, no SESC atualmente, mas a vida me jogou por alguns caminhos. Algumas escolas começaram a me procurar para fazer um trabalho de... uma consultoria aí para tentar ver meios de colocar políticas mais inclusivas de diversidade. E eu fui chamado para fazer uma fala, né, com funcionários sobre questão de acolhimento de pessoas trans. E acabou que virou um projetinho. Eu fui visitar todas as turmas, né, fazer um trabalho de conversa. E esse tato que eu tenho com esse público, ele é fundamental. Ele me toca muito. Tem alguns momentos que eu fico... Eu paro e respiro, porque entrar, às vezes, numa escola e você vê crianças que fazem saudações nazistas, e eu ter que conversar isso com eles sem pegar e falar, você tá louco, não é assim. Me propor pro diálogo, porque quando eu tô fazendo esse diálogo, eu tenho que ouvir o outro, porque eu não consigo dialogar com ele e conseguir encontrar caminhos de sensibilizar ele se eu não ouço. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso, é ouvir. E isso é muito difícil. É difícil eu perceber como que eles reproduzem o racismo, crianças de 7 anos fazendo piadas sobre nazismo. E como antes eu não tinha um trabalho tão próximo de crianças, né? Isso foi do ano passado. E a hora que eu vi que uma criança dava risada e entendia o que era o Holocausto e estava fazendo aquele tipo de piada,
Aquilo me chocou. Eu lembro que eu atravessei meu trabalho chorando. Eu encontrei minha gestora lá, ela parou para conversar porque aquilo me afetou. Que é grave, né? Isso. Aí eu pensei... É muito sério. É muito sério. Exato. E eu fiquei pensando o tempo todo, como que eu vou acessar essas crianças? Porque tem uma coisa que me incomoda, que é achar que o tempo todo a gente tem que educar a criança branca somente. Então, eu vou falar sobre racismo. Eu trago, olha, porque vocês já sabiam que pessoas escravizadas, elas passaram por isso, por isso, por isso. Quando eu falo esse discurso, como que isso chega para a criança negra? É sempre um discurso de violência. Então, eu faço um trabalho diferente. Eu tento, vamos primeiro empoderar essas crianças negras para que o referencial delas seja positivo. Então, vocês vieram de reis e rainhas. Porque na escola eles não aprendem isso. Na escola a referência é branca. É branco o tempo todo. A branquitude está aí. Ela vai corroendo a estrutura. Então, e a criança branca acha que ela é o centro do universo. Que ela é a última bolachinha do pacote. O branco, ele não é racializado em nenhum momento. Ele é o normal, é o padrão. Os outros que são raças. Aí os outros que lidem com esse padrão, com isso que está acontecendo. Então, eu primeiro vou apresentar um projeto recente, a gente fez releituras, e eu fui trabalhar, olha, o que eu preciso mostrar para essas crianças? Que tem gente empoderada pra caramba e que elas podem acessar lugares. Elas não têm que ter representatividades sempre no sub. Não, então vamos conhecer a Elza Soares, vamos representar a obra dela. Então, eu preciso deixar essas crianças aí empoderadas, elas realmente estarem se sentindo no lugar delas e entender que elas têm possibilidades muito além do que a sociedade mostra para elas, para depois eu falar, então, mas o racismo é isso, isso e isso. Então, eu não tenho que só olhar para a criança branca e atender olha, é feio isso que você está fazendo, e usar a história de uma forma extremamente violenta para sensibilizar ela. Não, eu tenho que também me preocupar aqui. Porque se a criança negra estiver o tempo todo ouvindo esse recorte e não ter a ancestralidade dela trazida dessa forma cheia de poder e de possibilidade, como que eu vou fazer isso? Então, as crianças, eu vejo que tem abertura para isso, a gente consegue manter um diálogo. Eu preciso trazer para a criança que o conhecimento científico, ele não é produzido só por pessoas brancas, porque eles têm acesso a isso só. Uhum. Como eu vou falar sobre democracia racial, se eu vou parar para pensar que ela não existe? Porque se você pegar quem está nos cargos de poder, de tomada de decisões, são pessoas brancas. São pessoas brancas o tempo todo. O tempo todo. E como que a gente muda isso? Então, não tem como a gente trabalhar esses temas e falar que o negócio do racismo reverso me incomoda de uma forma tremenda, né? Existe. E já existe entre as crianças porque eles reproduzem. Uhum. Então, a gente vai falar sobre isso até cansar. Ou, senão, até um dia que eu ver na tomada ali de decisões, pessoas pretas, pessoas trans, para que todo mundo tenha a noção que elas podem acessar esses espaços, porque é um espaço deles também. Você sabe que você estava falando das escolas, né? Eu tenho 51 anos, né? Imagina que eu comecei na escola nos anos 80. E eu me lembro que o que a gente aprendia nos livros era que houve um período de escravidão, que foi horrível, que foi o pior período da história do Brasil, e que depois da abolição... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Acabou a escravidão. Uhum. Todo mundo feliz, todo mundo contente... Né? E aí, quando você percebe que não foi nada disso, é realmente um choque muito grande. Pô, mas não foi isso que eu aprendi na escola. Não tá tudo bem, então? Não, minha filha, não tá tudo bem. Alguém te disse que tava, mas não tá. Desse jeito, né, Selminha? Não tá nada bem. É só sair da bolha que você vai perceber. Olha pro lado dos seus vizinhos, olha ali pra periferia, né? Porque essa história de que, sim, houve abolição, que tá tudo bem, e que quem não venceu na vida foi porque não quis, porque não se esforçou, né? Essa história da meritocracia, né? O mundo tá aí, tem infinitas possibilidades. Não vence na vida quem não quer. Será mesmo? Né? E eu sair dessa bolha. Eu fico pensando muito como que é difícil, e eu falo, para mim também, porque eu tive que... Nossa, é duro a gente se olhar. Então, eu vou fazer exercício com as crianças em alguns momentos, eu falo assim, quem é racista aqui? Ninguém é. E eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu sou, porque a estrutura me alcança o tempo todo. A estrutura me alcança. Então eu sou racista, porque o racismo não é uma questão moral. Não é. Escolha, eu não quero. Ai, meu Deus, o racismo é uma coisa muito feia. Não é moral, né? Ela é política, ela é econômica, né?
ela é social, ela tá nas leis, ela tá estrutural. Exato, tá em tudo. Ela tá impregnada na gente. O racismo tá impregnado. Quanto mais a pessoa tem privilégio, menos ela reconhece. Menos ela reconhece. Menos. Aí quando vem alguma política para tentar trazer o direito dessas pessoas num lugar onde as outras estão no lugar do privilégio, elas não aceitam. Ninguém quer perder o privilégio. Exatamente. Mesmo que isso seja garantia de que o outro vai ter os direitos iguais aos seus. Exato. É isso que é uma questão muito difícil de trabalhar, é que as pessoas não olham. Marcelo, Marcos, eu acho essa... que a gente já começou com... Nossa já abriu a Senhora. chave. Eu falo demais, gente, se eu falar Foi besteira. aberto. Ó, vamos, já Ô, fechou, louco, já deu. Ô, Marcos, esse projeto eu achei ele muito interessante. Você continua ainda fazendo esse projeto nas escolas? Então, vai ter uma continuidade, porque foi uma coisa que aconteceu. Eu falei pra vocês no começo, eu sou muito seguro. Então, eu estar aqui foi um choque. Quando a Maristela me chamou pra fazer um bate-papo sobre gordofobia, foi um choque, porque é muito difícil, porque essas questões que atravessam a gente, deixam a gente num lugar que a gente duvida da capacidade o tempo todo. Então, aconteceu sem querer. Então, quando eu comecei ele, eu fiz com o maior cuidado, com maior atenção, mas não era uma coisa que eu tinha ideia de... como que eu vou implantar em outros lugares? Até que eles gostaram tanto que falaram, vamos continuar? Então, eu estou desenhando ele para fazer de uma forma que eu acredito que seja mais atenta, porque se for ser contínua, eu quero trabalhar os temas com mais cuidado, porque além dessas questões eu trabalho a questão de saúde mental, a questão de homofobia, de transfobia e tudo mais. Então, a gente está vendo como que vai funcionar, mas é uma ideia que eu gostei muito e que eu ainda estou tentando me ver nesse lugar de você consegue, viu? Mas você consegue. Sim, já conseguiu. Já conseguiu. Isso direto. Já conseguiu. Mas é difícil. Mas são os nossos medos, né? As nossas limitações. Exato. Sim. E driblar isso e enfrentar de frente não é brincadeira, Não é né? E eu tinha medo, porque as crianças, por exemplo, do Curumim, no Sesc, eu tenho já um vínculo, né? Então, quando eu faço as rodas de conversa, eu consigo acessá-los de uma forma mais fácil, criar um ambiente seguro para que eles tragam as coisas. Agora, crianças que eu nunca vi, eu conseguiria fazer isso? E no primeiro dia que eu fiz, eu já tive uma resposta muito positiva, que eu falei, não, peraí, acho que eu tô conseguindo Gente, é ter aquela um velha tato pra história. isso. Ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce preconceituoso, né? E é um trabalho que eu acho que dá mais... como nós podemos falar, que eu catar um já de 40, 50 anos... Petrificado, né? A pessoa fica petrificada. Agora você pega uma criança assim, que já vai fazendo um trabalho desde pequeno, tudo, já fica mais fácil. Trabalho maravilhoso. Quando a gente fala que a educação é a solução, né? É porque gente. Porque não tem... E aí a gente se dá conta de como que a educação, como essa instituição escola, ela ainda está tão distante, né? Da realidade. Ela ainda está muito distante. Olha que a gente tem a Lei 10.639, que acabou de fazer 20 anos. Janeiro de 2023, ela fez 20 anos. Essa lei obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena nas escolas há 20 anos. E olha como as nossas escolas estão. Olha como a gente está atrasado. Ela é a lei de 2003, né? Então, a gente percebe que, mesmo antes da lei, a própria Constituição já trazia muita coisa. Mas veio uma lei federal, ali em 2003, obrigando, vamos movimentar. Mas a escola, como uma estrutura da sociedade, né? Como uma instituição da sociedade, ela alimenta essa estrutura. E ela está bem alicerçada nessa estrutura e movimentar dá trabalho. Então, essas ações educacionais, elas são extremamente necessárias. Extremamente necessárias. E ainda bem que tem pessoas que nem o Marcos, né? Não, gente. Mas é mesmo. Mas olha que interessante. Algumas escolas se propõem isso, enquanto outras se negam. Eu acho que está tão complicado a gente olhar para como está o funcionamento hoje da sociedade. Algumas instituições são reflexos da sociedade. Então, eles acreditam. Falar sobre racismo, sobre violência contra a mulher, isso é educação para se falar em casa. Na escola, não. Não é um relato distante, é de uma escola daqui mesmo. E eu fiquei muito chocado dessa censura para alguns temas que eu acho que são tão importantes, que tem que estar ali, que deveria fazer parte de uma pauta constante dentro de uma instituição como essa. E estão sendo censurados, de certa forma. Sim. Eu lembro no todo o movimento do Plano Nacional de Educação, há 10 anos atrás,
Está vencendo agora o Plano Nacional de Educação, né? A Secretaria de Educação, toda a estrutura educacional, o Ministério da Educação está movimentando agora para 2024 para renovar o Plano Nacional de Educação. Mas há 10 anos atrás eu estava na universidade e a gente fez caminhada, a gente fez passeata, a gente foi para a Câmara de Vereadores lá na Bahia para exigir, foi um movimento nacional todo, né, no Brasil todo, para exigir que entrasse dentro do Plano Nacional de Educação o trabalho sobre a questão da sexualidade, a questão de gênero, a questão de sexualidade. E eu me recordo como que os pastores, os padres, os líderes religiosos fizeram uma campanha tão distorcida contra, sabe? Porque agora vai ensinar as crianças a fazer sexo dentro da escola, porque agora vai ensinar... Gente, era um negócio tão horrível que no dia lá na minha cidade... Fizeram chamou para ir para a Câmara. Fomos nós da universidade, todo mundo lá, discutir, debater. Do outro lado estava o pessoal das igrejas. E o pessoal da minha comunidade, de onde eu pertencia, que não sabia de nada do que estava acontecendo, mas estava lá com cartaz. Família, sim, não, querem destruir a família, não sei o quê. Então, assim, você vê que essa ideia passada de forma tão errada chega na cabeça das pessoas uma coisa horrorosa de quem está defendendo a sexualidade, o respeito à diversidade sexual, a falar disso já desde cedo mesmo nas escolas, como conversa, como dinâmica dentro educacional, de uma forma educacional, foi visto como quem ia ensinar, sabe, um monte de coisa errada para as crianças. A gente precisa proteger as nossas crianças. E não entrou. E agora está vencendo 10 anos e eu não sei se vai entrar de novo. Porque a sexualidade, para algumas pessoas, né, os conservadores, está sempre ligada à perversão. Ao sujo. Ao sujo. Né? Verdade, ao pecado, essa ideia. Pecado, e em nome exatamente. disso, a gente está vivendo essa sociedade tão violenta, tão suja, tão promíscua. Exato. Né? Que a gente vê. A gente está vendo tanto hoje suicídio. Hoje o negócio tá pegando fogo. Gente, hoje eu não vou embora daqui. Tanto é que o Brasil é considerado o país que mais mata LGBTs no mundo. Sim. Não é? Transexuais, homossexuais. Porém, é o país que mais consome pornografia. Olha que interessante. Olha só. Você Não tá é isso, entendendo? Marra? É exatamente isso. Então, a gente não fala, a gente tem ódio, porque tá errado, então eu mato, eu bato, eu xingo, eu violento. Mas ali por fora eu também faço. Por detrás, eu estou consumindo. Exatamente. Né? Seja consumindo pelas telas, seja de outras formas, mas tá consumindo. Então, é bem contraditório, esquizofrênico a palavra, não é? Esquizofrênico. Para entrar nos nossos temas, vamos assistir um vídeo. Separar raças no Brasil parece até piada, né, mano? A gente foi colonizado por Portugal, um dos países que mais se misturaram na história. Os portugueses, quando vieram para a América do Sul, para o Brasil, já tinham 8 séculos de convivência com mouros na Península Ibérica. Mouros de pele escura, inclusive negros do norte da África. E Portugal é uma grande mistura de raças desde o início. Você tem os lusitanos que estão lá, aí chegam os celtas, depois chegam os romanos, né, os latinos, depois tem visigodos, ostrogodos, aí vem os mouros, que na verdade não são árabes, são berberes ali do norte da África. Você tem judeus desde sempre. Eles sabiam lidar com o outro e tinham um entendimento da alteridade que os colonizadores do norte claramente não tinham. Quando contamos sobre a história de vida aqui, normalmente não falamos daqueles que vieram antes de nós, da nossa ancestralidade. Maristela e Marcos, vocês conhecem a origem de vocês, avós, bisavós, sabe de onde vieram? Então, no meu caso, ainda eu não tenho muita informação. Para mim é bem nebuloso, né? Mas eu sei, porém, assim, por exemplo, que a minha avó materna, descendente de espanhóis. O meu avô materno é uma dúvida. Ninguém sabe de onde ele veio. Não tem registro, ninguém fala nada. Só que ele tinha características indígenas. Então, eu acredito que ele tenha descendência indígena. Na parte do meu pai, a minha avó paterna também era morena como eu, olhinho meio puxado, bem indígena. O meu avô paterno tem descendência portuguesa. De um cara que se chama João das Botas, que veio de Portugal e se instalou na Bahia e fazia fragata. Se botar ali no Google João das Botas, vai aparecer várias coisas sobre ele. Ele era português. Mas eu acredito que aí, entre o João das Botas e o meu avô,
vários negros passaram ali pela família, não tenho dúvidas disso. Então, eu acredito que a minha descendência negra venha da parte do meu pai, do meu avô paterno. Que não se sabe a história. Não se sabe porque ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso, né? É exatamente isso. Então, é uma mistura de coisas aqui, uma miscigenação total. A parte europeia se sabe de onde vem, né? Sabe. Você sabe de onde vem. Exato. Nome, sabe, sobrenome. E tem registro. Tem papel. Tem papel, tem registro. Tem história. Se você procura na internet, você já sabe até de que cidade que saiu. Exatamente. Tem uma história, tem um legado aí. A parte negra indígena não tem. Não tem. É apagado, né? E não é a primeira pessoa branca que eu escuto. Agora, no nosso curso de Filosofias Africanas, que a gente deu agora, recentemente apresentou pela Secretaria de Cultura, eu e meu marido, a gente tinha algumas professoras, várias pessoas brancas com a gente, queridíssimas. E aí elas falavam isso. Depois de um tempo estudando, elas vieram dizer, sabe que na parte da minha família também tem gente negra e gente indígena, mas nunca se fala sobre isso? A gente sabe, Isabela dizia isso, eu sei do meu avô, ela tem olhos verdes, azuis, sei lá, bem clarinho. Ela dizia, eu sei do meu avô italiano, contou essa parte europeia, se sabe tudo. A outra parte da família, que não é europeia, portanto, negra e indígena, há um silêncio. Silêncio, exatamente. Há um silêncio. Como se não fosse importante. Né? Tem coisas aí. Tem a questão de não se ter orgulho, porque se criou-se, de fato, uma narrativa tão suja, não é? Tão suja ao redor da história negra que não se tem orgulho. Então, se eu não tenho orgulho, eu não conto. Exato. Eu vivo alguma coisa com você. Se eu tenho orgulho, eu saio repassando. Se eu não tenho orgulho, se eu me dei mal, eu fico quieta. Não verbaliza. Você se deu bem, você vai verbalizando por Exatamente. aí. Não entende? Então, essa parte da história negra e indígena não se tem orgulho. Se não se tem orgulho, vai passando, silenciada. Daqui a pouco os netos, os bisnetos, ninguém sabe mais. Exato. Se perde. A parte que tem orgulho, porque é contada como algo positivo. Exaltada, né? É exaltada. Nossa, seu João das Botas chegou aqui, foi um herói, fez isso, fez aquilo. Tem uma história bonita para contar. Essa história, ela é repassada. Com certeza, seus filhos, os filhos dos filhos, vão continuar sabendo essa história, não é? É exatamente, Maristela, o que a gente sempre traz aqui, quando a gente pergunta, e nossos avós, né? Tu conhece os teus avós? Não conheço. Qual foi a história dos teus avós? Qual a história dos teus bisavós, dos meus bisavós? A pessoa negra no Brasil, ela não tem a história dos seus bisavós. Ela não sabe de onde vem. E isso é uma dor muito grande. Isso é uma dor muito grande. Me incomodou muito. Depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tô aqui há quase 5 anos. E aí, eu nunca convivi com tanta gente branca como agora que eu tô aqui, né? Porque eu venho da Bahia. Na periferia de Jequié. Jequié é uma cidade negra dentro da Bahia, um estado negro. E eu ainda na periferia. Na periferia onde tem mais negro em qualquer lugar, né? Então, eu tô convivendo com gente negra a vida toda. De repente, eu venho pra parar aqui. E aí, quando eu chego aqui, que eu vou convivendo com um monte de gente com sobrenomes diferentes, uns Botas, uns não sei o quê, Braz, uns sobrenomes diferentes. E aí, em 15 minutos, a pessoa já me contava a descendência dela toda. Passei no concurso da prefeitura, fui trabalhar, as colegas me contando. Eu sou não sei da onde, meu avô veio de não sei da onde. E eu ficava olhando, aí parava pra conversar, o outro vinha com essa mesma ladainha, o outro vinha com essa... Todo branco faz questão de passar na nossa cara, em 15 minutos de fala, a história da sua descendência europeia, sabe? E a gente não tem essa história para contar. Não tem registro. A gente não tem, não é por querer, a gente realmente não tem. Exato. Conta pra gente, tu sabe da tua história? Olha, eu não tenho muito orgulho, assim, dessa parte, não. Mas você sabe, vamos ver, um dado de conhecimento. Eu sei porque teve uma época que eu quis fugir do país, que saí, eu fui atrás da documentação, então eu sei que são imigrantes italianos e espanhóis, mas provavelmente também tem, ao longo da história, na minha ancestralidade, presenças de pessoas negras, indígenas e tudo mais. Vocês falando, eu lembro muito do Todorov, quando ele fala do pior jeito de silenciar, de um jeito cruel de silenciar esse apagamento. A gente apagar para que não tenha existido. Então, os colonizadores, os invasores entram, eles tentam destruir a cultura, a fala, tudo. E é desse jeito que vai... O nome, o sobrenome. Pode falar, desculpa. Não, é isso que eu ia dizer. Se vocês conseguem guardar os sobrenomes, né, dos descendentes europeus, a gente é Santos, Silva, de Jesus, da Rocha,
Correia, entende? A gente tem eu tenho feito um trabalho de clube de leitura, e aí a curadoria voltada para protagonismos negros, LGBT e tal. E um dos textos que a gente leu falava exatamente isso, chama O Nome o texto, e fala sobre como alguns nomes se tornaram da Silva, sempre esse apagamento, como ele é cruel, como ele funciona, esqueça quem você é, esqueça da sua cultura, esqueça você. Então eu acho que realmente, quando você fala de não saber a história, existe muito dessa questão dela ser motivo de vergonha para algumas pessoas. Inclusive teve uma notícia recente de um homem que acho que acabou assassinando a companheira, porque ia ter um filho negro e ele não podia, e que foi uma coisa que me chocou. Eu pulei essa notícia porque eu não estava com estômago. Semana passada, né? Foi bem recente, né? Então, existe essa questão, mas existe também essa crueldade de não ter sobrado muito, porque eles fizeram questão de aniquilar. E aí você vê a importância dessa resistência, como que é importante essas pessoas que estiveram ali o tempo todo lutando e fazendo esse resgate, tá aqui até hoje, sabe? E de você pensar que o nosso país foi construído, né, à base de sangue, suor e lágrimas das pessoas pretas, Sim. né? É muito, muito maluco você pensar isso, né? E que essas pessoas sequer tiveram o direito de ter seu nome registrado na história. Pelo menos o seu nome. Sabe? Não tem. A gente tem um grande arquiteto que desenhou aquelas inúmeras igrejas lá no centro de São Paulo, Tebas. Um engenheiro, arquiteto, uma pessoa... Um homem negro. E o nome não está na história. Ninguém sabe dessa história. E aí, como Marcos, Marcelo, sai de mim, Marcelo. Marcelo me atrapalhou. Como o Marquinhos contou pra gente, essa história ela é apagada e a criança, e nós negros, quando criança, a gente não tem orgulho, não tem como ter orgulho da escravidão. Por isso que essa criança chega a 7, 8 anos e ela não tem orgulho de se reconhecer uma criança negra, uma criança indígena, porque ela tem orgulho de quê? De dizer que ela é branca, mas pense o sofrimento intelectual, o sofrimento mental, né? Tá, eu queria o certo é ser branco, bonito é ser branco, mas eu não sou, eu olho no espelho e não me reconheço, entende? Então, é o sofrimento. Então, de fato, essa metodologia que você traz é exatamente o que a gente fez agora no curso de Filosofias Africanas. É dizer assim, vamos começar por África e pela história contada a partir dos negros. Olhe, nós fomos reis e rainhas. Olhe, nós criamos a escrita, a matemática, todo o trabalho com ouro, com ferro. A gente começou recontando essa história a partir dos negros. Aí sim, essa pessoa negra passa a ter orgulho, ter consciência de quem ela é, de toda a sua riqueza, né? Porque enquanto ficar dizendo que eu vim de escravo, que orgulho eu tenho? Ninguém, né? A gente fez um projeto uma vez sobre a Semana de Arte de 22. E aí a gente fez algumas pesquisas, né? Semana de Arte de 22, né, foi protagonizada pela elite, né, artística. Mas sabe-se que também haviam artistas negros e indígenas. Que foram deixados de lado. Que não foram sequer mencionados. E lembrados. Existiam, estavam lá, né? Expuseram lá suas obras, escreveram e tal. Entraram na mas história. Foram calados. A gente não sabe quem são essas pessoas. Então, Marquinhos, meu querido... Essa visão histórica que você traz é bem interessante e nos toca, né? Então, essa visão histórica eurocentrada, ela foi propagada durante séculos sobre uma suposta superioridade da Europa e do homem branco. E sempre esse homem mesmo. A gente está aqui falando de mulher branca. É um homem branco, hétero, né? Cristão. Então, desse homem branco. E tudo isso vem caindo por terra. Vamos assistir mais um vídeo que pode nos ajudar a refletir mais sobre isso, sobre essa superioridade desse homem branco? Para ver que ninguém está sozinho no mundo, ninguém, nem um povo, nem um país é uma ilha, né? Os países são produtos dessas conexões, dessas trocas e as populações também. Aqueles brancos lá não são tão brancos assim, né? Olhe-se no espelho. Que cor você tem? Qual é a cor do seu cabelo, dos seus olhos? O que é que você come? A história está em nós, né? Nós somos produtos e atores da história. Então, você transforma a história agindo sobre ela, se manifestando, participando, sendo um cidadão,
mas você é transformado pelas coisas que a história vai fazendo. Assim, somos um povo mestiço, somos um povo que tem uma presença africana muito forte, somos um povo que fala português porque o colonizador era português. E não é à toa que nós todos brasileiros, né, como diz o Alberto da Costa Silva muito bem, somos brancos à brasileira, ou seja, temos todos no fundo da gaveta o retrato de um avô negro, de um avô índio, de um avô mameluco, de um avô pardo. Isso somos nós, os brasileiros. Se olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, mesmo do ponto de vista sociológico, você vai ver a leitura de vários brasileiros. Digo assim, se você vai ao sul, você tem um brasileiro alemão. Se tu for em outros lugares, você vai ter o brasileiro italiano. Se você for olhar do ponto de vista de São Paulo, você vai ter o brasileiro japonês. Na Bahia, em outros lugares, você vai encontrar um negro brasileiro. E vai encontrar também um mestiço. Exatamente. Muito interessante, né? Muito Esse interessante. caldeirão aí que é o brasileiro. E que, de fato, se a gente fosse mesmo refletir socialmente numa visão mesmo democrática, a gente ia perceber que não era para ter tanta guerra entre nós, né? Exato. Esse mundo dos brancos e o mundo dos negros, no mundo dos indígenas. Ele só foi criado essa divisão em nome desse poder desse homem branco que chega detonando tudo. É muito perverso pensar na história africana, pensar que as pessoas negras estavam em África lá construindo suas riquezas, seus impérios, seu ouro, trabalhando E aí chega esse homem branco, europeu, e diz assim, vou saquear tudo isso e vou vender vocês. A partir de agora, tudo isso aí vai ser meu e eu vou sequestrar tudo. É muito perverso pensar isso. Cruel demais. É muito cruel. Então, se demais. você vê a sociedade de Gana, eu já falei aqui no outro podcast, o Império de Gana era um dos impérios mais ricos. O ouro, eles trabalhavam com ouro, nas xícaras tinha desenho, tinha bordado de ouro, a roupa do cavalo tinha bordado de ouro. O Gana, a terra, né, o território de Gana é um território muito rico, sempre foi muito rico. E aí os africanos, eles trabalhavam, os ganeses tinham seu império riquíssimo, fortíssimo, e todo trabalhado no ouro. E aí os europeus chegam, começam a conviver ali perto, destrói tudo, saqueia tudo e sequestra esse povo. E aí sequestra para cá, para essa outra parte do mundo e traz esse povo que lá eram reis e rainhas para se tornar aqui pior que bicho. Isso, né? isso não consta nos livros de história. Isso a gente não aprende. Não, sabe? Quem está recontando essa história são hoje os pesquisadores negros que estão tendo acesso a publicar os seus livros. Porque pela branquitude essa história não chega. Porque chegar a essa história é disputar um pouco do que eu tenho, né? Vou tirar um pouco do meu privilégio. Eu acabei de contar minha história ali, agora vai começar a tirar um pouco daqui da minha história, né? Então não se tem interesse de contar. Mas se a gente compreende o Brasil como essa mistura, a gente compreende que, de fato, não tem por que a gente achar que não tem um sangue negro. Como assim eu não tenho sangue negro? Quem aqui no Brasil pode dizer que não tem sangue negro nenhum? E o brasileiro só vai perceber que ele não é uma pessoa branca quando ele vai lá pro exterior. E aí ele vai ficar sabendo que ele é latino. Ele não é branco, ele é latino. Né? Aí deve ser fala, choque, meu Deus, choque. Ele precisa ser atravessado para dar uma acordada, né? Eu tenho assim. Precisa, porque convidado a refletir não ajuda, não reflete, né? Exato. Então, assim, o Brasil foi construído, como eu insisto bastante, de cima para baixo. É uma visão do colonizador europeu branco. As contribuições dos indígenas, dos negros, dos pobres, dos marginalizados, das mulheres, sempre foi jogada no segundo plano. E isso transparece, ou transparecia até recentemente nos livros de história, nos livros didáticos. O Brasil nunca teve um grande Museu Nacional da Escravidão, portanto é um projeto nacional de esquecimento. E o Brasil perde muito, porque nós acabamos entrando num processo de autoengano, de fingir que nós somos uma coisa, quando na verdade nós somos outra. Maricela, essa naturalidade que é tratada, o privilégio de ser branco num país tão racista como o Brasil, tem sido colocado em pauta. Você tem vivências muito abrangentes, gostaríamos de saber se você tem percebido mudanças na sociedade ao longo dos anos no combate ao racismo pelos brancos. Nossa, Marcelo, essa pergunta é tão difícil, gente. Vou falar a minha percepção pessoal. Eu acho que eu não vejo
que nós caminhamos muito. Eu acho que o progresso não é significativo, acho que é muito pequeno. Gente, é um passinho de formiga. Vocês imaginarem que o ano passado saiu um anuário lá de política de segurança pública, né? Que o racismo aumentou 68% no ano passado. Então, como é que a gente lê um artigo desse... E diz que tá melhorando. E chega aqui no podcast e vou falar pra vocês, gente, tá tudo bem. Nós tivemos pessoas no poder que legitimaram esse comportamento. Exato, eu não queria chegar nessa parte, mas aí chegamos. Não tem como. Porque antes as pessoas escondiam, que tinham até vergonha, porque falavam que era errado. Não, agora está tudo bem, então eu tenho liberdade de falar o que eu penso. Não dá para dizer que a gente está caminhando a longos passos. Eu acho que existe um movimento, eu acho que a gente está discutindo mais sobre as questões. Eu acho assim, que a gente está conversando aqui, talvez vai reverberar daqui a 100, 200 anos só. Entende? Muito que tempo, é apenas um movimento, uma discussão muito tímida, que eu acho que é muito tímido. E outra coisa também, você imagina que a palavra racismo apareceu numa revista francesa em 1902. Isso é muito recente, a palavra não existia antes de 1902. Então, agora que a gente está discutindo um assunto, que um dia pode nos levar a alguma coisa, tá? Mas não é agora. E a gente ainda vê o incômodo de falar dessa palavra, né? Exato. Ainda é muito incômodo falar de racismo. Na minha escola, as crianças organizaram o Grêmio, e aí umas crianças negras organizando o Grêmio, eu achei lindo, porque veio das crianças negras, elas colocaram como pauta o combate ao racismo. E a professora que estava acompanhando, ela disse assim, não, pode colocar como bullying, né? Essa é uma palavra muito forte, essa, olha, né? Acho que o bullying, não sei o quê. E eu disse, é racismo. Sabe? Não é bullying. Bullying é uma coisa, exatamente, porque enquanto eu não reconheço que eu tenho dor de cabeça, eu não tomo remédio para dor de cabeça. Exato. Entende? Eu tô com problema de vista. Enquanto eu não reconheço esse problema de vista, eu não vou comprar um óculos, fazer uma consulta. Então, enquanto a gente não dá o nome mesmo, a palavra racismo, existe o problema do racismo, a sociedade não vai se movimentar. E aí é o que o autor fala, né? O pesquisador, ele diz que a gente vai viver essa vergonha das nossas histórias. No fundo, a gente tem uma gaveta com a nossa história ali, exatamente, mas está escondidinha. Sim. E aí a gente vai passando as nossas... E aí, gente, assim, se alimenta um monstro chamado racismo por centenas de anos. Vai alimentando o bichinho ali, ó, até ele ficar gigante. Ele fica um monstro gigante. Você não vai destruir esse monstro num piscar de olhos. Que não tá vendo. E num piscar de olhos. Uhum. Você vai ter que ir matando ele aos poucos. Uhum. Um dia, se Deus quiser, ele morre, né? Eu tenho uma impressão que também, acho que as crianças, a gente está vendo gerações que estão realmente tratando mais esse assunto, e elas começam a incomodar. Por isso que também o barulho do outro lado é muito maior. Porque está incomodando, porque tem pessoas que não estão aceitando. Ei, peraí, não é desse jeito. Os 2 vídeos ali me deixam muito reflexivo da questão. Tem uma Chimamanda, o perigo de uma história única. Acho que é isso aí. Quando a gente conhece uma história só, funciona muito para definir as relações de poder e hierarquias, né? E aí, se eu passo a diminuir o outro acredita nisso, eu domino ele. Então, quando essas crianças, as pessoas pretas, indígenas, LGBT, todas essas maiorias minorizadas, minorias, eles se colocam num lugar de poder também e começam a não aceitar mais subalternidade, aí incomoda. Aí entra aquelas questões. A empregada viajar de avião, entra sempre nisso daí. É sempre esse incômodo. Nossa, o negro fazer universidade. Imagine, com meu filho, estudando com meu filho. Estudando com meu filho. Eu acho que é importante falar da visão da ciência, que ela foi fundamental para que esse racismo reverberasse assim até hoje. Sim. A gente tem pessoas, estudos do crânio de pessoas negras para entender, porque se acreditava que tinha um lugar no cérebro que era próprio para realmente estar na questão da obediência. São coisas absurdas. O racismo científico, esse pseudociência, né? Exato. Ele serviu muito. Por isso que é estrutural, né? Ele está na estrutura. E o que é a ciência? A ciência tem um poder gigantesco. Então, a ciência disse que sim, que o negro inferior, né? Ela validou. Ela valida. E aí, a gente tem até hoje, até os dias atuais, a gente viu no outro vídeo, no outro podcast, no pessoal do RH, no vídeo, você lembra? O pessoal do RH...
que ajuda, é um pessoal central para discutir as vagas de emprego e tudo. Então, quando o pessoal do RH ele foi provocado para ver imagens de pessoas brancas, imagens de pessoas negras, a bagagem que elas traziam de pessoas negras era ligado ao tráfico, à violência, à pobreza, né? Então, um jovem correndo, era um jovem branco correndo, até esportista, um jovem negro é um ladrão, ele acabou de roubar e está correndo, né? Então, a gente percebe que essa bagagem, ela vai ficando na nossa mente, ela vai ficando na nossa mente. Então, esse racismo, ele está aí, né? Ele tá aí. Infelizmente. E fingir que ele não está não resolve. Se alimentou, criou um monstro, alimentou, deu comida, fortaleceu. Como que agora eu finjo que ele não tá aí? Não existe. Eu preciso dar nome. Eu acho que, assim, a gente caminha com passos de formiga, né? Mas a gente não pode desanimar, né, gente? A gente não pode desanimar. As discussões ainda tem que ser feitas, a gente tem que lutar, tem que seguir, pensando sempre no futuro. Porque por isso que o Pode Pretos está aqui para trazer pessoas assim como vocês, para dar uma outra visão, né? Por isso que existe pessoas que não estão dentro da bolha, né? E é interessante pensar, né, Marcelo, que a gente acredita que com vocês, talvez a gente alcance um outro público, sabe? Porque aqui falando só entre nós de preto para preto, talvez só tá escutando os pretos aí mesmo que estão nos escutando. Opa, que bom que eles estão escutando. Mas será que os brancos estão parando para escutar a gente? E aí trazendo outras pessoas, né? Trazendo vocês como pessoas brancas, mestiças, nesse lugar, né? De poder, a gente também pode fazer com que outras pessoas, que essas pessoas brancas parem para escutar. Exato. Opa, quem tá falando não é Marcelo, que é diferente de mim. Quem tá falando é Marcos, que parece comigo. Ele falou aí. Infelizmente, essa validação acontece. Você tá entendendo? É isso, né? E aí a gente disse assim, gente, é estratégia? É estratégia. Vamos usar essa estratégia pra gente discutir, né? E encostar esse povo na parede pra dizer assim, você tá pensando sobre os seus privilégios? Você tá pensando que você está no outro... tudo que você tem não foi escolha ou mérito seu. Tem uma estrutura que te ajudou. E aí, falando em privilégios, a gente vai pra uma outra questão. Que é, olha só, em que momento você, Marcos, você, Maris, que momento que vocês percebem esse privilégio de ser brancos? E aí, Mari já começou dizendo, eu não me vejo uma mulher totalmente branca, mas eu reconheço os meus privilégios. Exato. Então, diz pra gente, quais são esses privilégios que vocês reconhecem? Eu acho que é isso mesmo. Andar na rua, andar na calçada, e ver que uma pessoa que vem ao seu encontro, ela não vai desviar de você e ir pro outro lado da calçada. Isso é um privilégio, né? Saber que eu tive fiz uma faculdade particular, estudei numa escola particular, nunca passei fome, tenho uma estrutura familiar, né? Isso é um privilégio de uma pessoa branca. Sim. Não é? É como eu falei pra vocês. Eu me olho no espelho, né? Volto lá na minha ancestralidade e reconheço ali uma mulher preta, mas quando olho para minha vida de privilégios, eu enxergo ali a minha branquitude, né? Eu ia falar para vocês um clique que me deu há uns 15, 20 anos atrás, onde a gente não se discutia muito ainda sobre as questões antirracistas. Eu fui conhecer o Museu Afro em São Paulo. Vocês já foram, gente? Só pela internet. Gente, eu acho que todo mundo tinha que ir. Porque pra mim foi a seguinte experiência. Eu entrei lá chorando e saí de lá 1 hora depois chorando. E aí, a reflexão que eu fiz, eu tô chorando por quê? Porque aqui tem uma história triste, mas não é só por isso. É porque eu me vi ali nos instrumentos de tortura. Quando a gente entrou numa sala que tinha um pedaço do navio negreiro, eu achei que eu fosse desabar de tanto chorar. Porque eu me vi ali dentro do navio negreiro. Eu me vi ali. E aí me veio várias coisas, várias questões na minha cabeça. Sabe? De realmente... Gente, eu não sou uma mulher branca, Eu tô aqui nesse lugar. Eu me identifico com isso daqui. Eu estou aqui em cada objeto desse lugar. Olha que interessante. Ô Mari, quando você fez a sua faculdade, quando você tinha seus 18, 17 anos, você olhava no espelho ou você achava que você era branca? Ou foi agora que você conseguiu isso? Quando você foi, agora há 11 anos que você entrou lá no museu,
que você percebeu isso? Eu nunca percebi nada sobre isso. Nunca fiz esse questionamento. Voltando a essa questão dessa esquizofrenia, dessa confusão de ser uma mulher branca ou ser uma mulher negra, né? A Maris é branca demais para ser preta, ela é preta demais para ser branca, né? E aí eu me pergunto, eu não posso ser só uma pessoa? Por que eu tenho que me classificar como uma pessoa branca ou como uma pessoa preta? Por que todos nós não podemos ser somente pessoas? Infelizmente, né? É dividido assim. Mas aí, Maris, eu não posso deixar de trazer uma reflexão também que nos toca para nós de pessoas de pele clara. Quando a gente fala de pessoas pretas, quando a gente se reconhece como... Hoje a gente tem utilizado esse termo, né? Ele é muito recente. Pelo IBGE, são negros... A população negra é feita de pretos e pardos, né? É população negra, pretos e pardos. E o que é preto? Preto é o retinto. Então, Marcelo é o preto, que ele é o retinto. Eu sou parda, porque sou mais clara. Mas somos nós dois fazemos parte da colorometria. Isso, a gente faz parte da comunidade negra. E aí, eu não posso deixar de trazer, hoje você se reconhece, depois de toda essa caminhada que você traz, né? Hoje eu consigo me reconhecer como mulher preta. E aí, eu confesso que me causa um certo estranhamento, uma agonia que eu preciso compartilhar contigo, que eu também tenho essa dificuldade, sempre tive nessa dificuldade de me reconhecer nessa comunidade negra, porque eu venho de uma família toda negra, e aí eu sou a clarinha do grupo, então eu fui criada como a branquinha da casa. Olha. No bairro todo preto, então eu era a branquinha dali da casa. Então, eu fui branca a vida toda, até chegar... na idade adulta e alguém dizer, você não é branca, esse cabelo seu não é liso, esse seu nariz teu não é de branco, você não tem nada de branco, né? E aí é o movimento negro que vai me acolher e me ajudar a me olhar novamente no espelho e dizer assim, eu não sou uma mulher branca, não sou, e não tem problema nenhum com isso. Eu olho para minha mãe, olho para minha avó, olho para minha família e eu me reconheço. Mas eu não me digo mulher preta, porque dentro do movimento negro a gente vai reconhecer como preto o retinto. Então, eu não posso dizer que eu sou uma mulher preta. Então, eu sempre me apresento, eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Porque eu estou nesse grupo do pardo. Hoje em dia, a gente fala muito mal do pardo, porque pardo é papel, porque faz vergonha ser pardo. Tem toda uma militância aí de internet trazendo isso. Mas quando a gente vai estudar, o movimento negro lutou muito para definir quem é preto no Brasil, quem é o negro no Brasil, os pretos e pardos, porque até pouco tempo não se sabia. Pessoas como nós passou a vida toda sem saber, achando, se identificando como branca. E aí você chega nos espaços e as pessoas dizem, você não é branca, você não parece comigo, né? Entende? Então, mas hoje a gente reconhece as pessoas pretas. E aí, por exemplo, Thaís, ela se apresenta, eu sou mulher preta, não é? É lindo. Carla, as meninas retintas hoje, elas se afirmam mulheres pretas, porque trazendo o preto como cor mesmo. Só que eu e você, que somos um pouquinho mais claras, a gente não tem como dizer que a gente é preta. A gente tem a tal da passabilidade. Exatamente. Muita coisa, e isso nos dá um lugar de privilégio também. É um privilégio. É um termômetro. Porque eu sei que eu chego em um lugar que minha mãe não chega. Eu sei que eu passo por coisas que minha mãe não tem permissão de passar, entende? Porque minha mãe vai sofrer muito mais violências que eu, por ter a pele muito mais escura que a minha. Exato. Então, isso me dá essa passabilidade. Então, eu não me afirmo como mulher preta. Eu me afirmo como mulher negra de pele clara. E isso traz essa identidade, e isso também me faz reconhecer os meus privilégios, né? Exato. Isso também precisa fazer com que a gente se compreenda nesse processo, né? Mas e tu? Quais são os privilégios que você se vê? Vocês foram perguntando, né, trazendo essa discussão, e eu fiquei pensando o quanto que os privilégios são tão normalizados que para mim eram coisas do dia a dia, que não são. Então, acho que a questão dos livros que eu leio, os filmes que eu vejo, não tem como fugir disso, de como a representatividade, ela está sempre atrelada ao branco. E quando tem essa representação positiva do negro, a gente até faz um evento, como foi o filme do Pantera Negra. Sim. E tudo mais. Então, o tempo todo a branquitude está ali na minha cara. O tempo todo, quando eu vou ler os livros infantis hoje, a gente trabalha com outra literatura, né, para poder
essa representação positiva, mas a literatura o tempo todo, os filmes o tempo todo, as produções o tempo inteiro, não tem como... É só ligar a televisão, gente, que a branquitude está gritando ali. Eu não preciso fazer um esforço, acho, além disso, para pensar os meus lugares de acesso, na universidade mesmo, na escola, onde estão essas pessoas pretas, porque elas não estão ali. Isso só quando você trouxe que você com 17 anos já estava terminando o ensino médio, já escolhendo a universidade que você estava indo, isso já é um privilégio gigantesco. Sim, com certeza. Muitos de nós, negros, a gente sequer tá sonhando, lutando para conseguir passar no Enem, para conseguir chegar na universidade, passa o 18, não entra, passa o 19, não entra, chega aí, entende? Então, assim, um menino com 17 anos já está entrando na universidade, isso há 10 anos atrás, não é agora, porque agora muita gente está tendo acesso, né? Então, é um privilégio, de fato. Com certeza. E quando eu tive uma discussão com um colega recente, ele falando, nossa, mas... Porque eu falei exatamente isso, sobre como que é mais fácil para brancos acessarem esses espaços. E ele falou assim, nossa, mas você se esforçou tudo. Mas eu me esforcei, mas se fosse uma pessoa preta, se fosse uma mulher, se fosse uma pessoa LGBT, se pegar essa intersecção ainda maior, o esforço tinha que ser 10 vezes maior. E se eu não reconhecer isso, eu não estou assumindo o privilégio que eu tenho, eu não consigo dar a mão e lutar para que seja uma estrutura, um sistema mais justo e que abrace todo mundo. Então eu preciso reconhecer isso. Então, com certeza, acho que a cada passo que eu dou, ele vem de uma estrutura que coloca a branquitude nesse lugar o tempo todo. Então, todos os meus acessos, tudo ele faz estrutura. Com certeza. Hoje o Pod Pretos traz novamente esse diálogo sobre a nossa estrutura social, sobre racismo e privilégios da branquitude. E muitas vezes tem essa impressão que estamos falando e requerendo direitos tão somente para minorias. Esse conceito é muito amplo porque na maior parte das vezes nem estamos falando de minorias, mas sim de maiorias minorizadas no espaço de poder. Vamos entender um pouco sobre isso através de outro vídeo e depois gostaria que vocês comentassem. Cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, assim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem pra minha mãe se eu era adotado. Com 6 anos, assim, na escola, o menino falou pra mim, você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco pra você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, às vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, fui na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás em se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais pra frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo pra frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo pra trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Pra mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito pra conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores pra uns do que pra outros. Esse vídeo é maravilhoso, gente.
Puxa o tapete da gente, né? Esse vídeo é maravilhoso. Aliás, gente, eu quero fazer aqui uma pausa para agradecer a Adriana por esse roteiro incrível e maravilhoso, por essa curadoria que ela fez com esses vídeos que são fantásticos. Gente, com certeza eu estaria ali na frente. Eu acho que eu não daria um passo para trás ali. Estaria lá, primeirona. Primeirona. Eu tava lá atrás. Sabe que tinha uma professora minha na faculdade, uma professora de uma matéria que chamava semiótica. Que até hoje eu não sei o que é semiótica. Não aprendeu nada. Até hoje, tô querendo saber o que é. Semiótica. E ela dizia que raça é a raça humana. O que nos difere são as etnias. E isso me ficou muito, muito claro pra mim. Né? Mas assim, com certeza eu estaria ali na frente. E você, amigo? De mão dada com você ali, amor. Vamos estar juntinho ali. Não, acho que eu ainda tô um pouco à frente porque eu sou homem, né? Então eu tenho mais privilégios ainda. Homem branco. Mas eu seguro ali um pouquinho, vai estar lá na frente, com certeza. E nós, Preto, onde é que a gente ia estar ali? Quero que você converse. Eu acho que a gente ia estar lá atrás, hein? A gente... E olha, olha, você vê como é forte pro menino? E eu ia o mais escuro... atrás, porque você ainda teve privilégio, você mesmo falou, né? Sim, tive alguns ainda, né? Tive, pai e mãe, pelo menos, né? Durante um tempo, mas aí por sermos nordestinos, papai teve que sair de casa para vir trabalhar cá no Sudeste desde muito cedo. Mãe criou a gente só. Entende? Então, essa estrutura aqui que vocês aqui no Sudeste têm de pai e mãe dentro de casa o tempo todo, nós nordestinos não sabemos o que é isso, sabia? Estavam trabalhando. Não sabe. Porque no Nordeste, hoje muda muita coisa, mas até pouco tempo, e ainda em muito lugar, é a mãe que cria os filhos só. E não é a mãe solo que a gente fala hoje, dessa mãe que não tem um marido, é a mãe solo. Uma produção independente, não né? Não é. A gente teve papai, mãe. Papai separou de manhã já há muito tempo depois, a gente já grande. Mas papai era ausente total, porque ele tinha que estar no Rio de Janeiro trabalhando. Papai trabalhou a vida toda no Rio de Janeiro. E vinha, trabalhava, voltava lá, levava um dinheirinho, comprava alguma coisa, voltava de novo para trabalhar, entende? Então, olha o privilégio também de pensar assim, poxa, eu tive família, pai e mãe dentro de casa o tempo todo. Eu não sei o que é estar longe do meu pai. Eu sei o que é estar longe de meu pai a vida toda. Ver meu pai 15 dias, depois ele sumir de novo, né? Então, assim, os privilégios e as dores que essa organização social, essa estrutura social vai deixar na gente. Mas de vir na periferia, eu só entrei agora na universidade em 2013, depois dos projetos da lei de cotas. Entende? Eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade pública. Mãinha é semi-analfabeta, papai escrevia o nome. Meus avós nunca aprenderam a escrever. Meus avós nunca frequentaram escola. Meus tios mais velhos são analfabetos. Entende? Então, assim, o direito que vocês sempre tiveram de estar... E os pais... Aqui eu vejo minhas colegas que trabalham comigo dizer, minha mãe é formada, minha mãe fez faculdade disso, daquilo. Eu digo, gente, mãe é analfabeta. Olha, quantas perto de mim, minhas tias, da mesma idade, aquela geração, não tiveram acesso, né? Essas mulheres negras que não tiveram acesso. E quantas das nossas são analfabetos, né? Eu lembrei de um fato da minha avó materna, eu esqueci de comentar, né? Sobre a origem dela. Ela comia com a mão. Olha. Ela comia com a mão. A gente sentava todos nós na mesa. Costume indígena e negro. Indígena e negro. E aí eu lembro que ela fazia... A soca, né? A paçoca, né? Ela ficava ali socando com a mão. Ia comer. E comia com a mão. Essa é uma experiência que eu tenho de infância. De comer com a mão, com manhinha, todo mundo ali agachado, com osso, batendo osso e comendo aquele feijãozinho. Era uma alegria pra gente. É uma experiência que eu tenho. Ou seja, marcas da nossa história negra e indígena. Exatamente. Que bonito você trazer essa memória, vocês, e falarem muito desse bacana, jeito. né? Muito bonito de ver. A mãe, eu falo manhinha, a mãe de Marcelo disse que achou tão linda, falando manhinha. Manda um abraço. Como é o nome da tua mãe? Cida. Ô, dona Cida, um abraço, minha senhora. Conheço pelas redes sociais, dona Cida. Só pelas redes sociais. Eu chamo ela de mamãe. Aí eu mandei um vídeo dela falando, né? Ela assistiu o podcast da Selminha e Selminha falando, né? Mãinha, painho. Aí minha mãe falou, meu Deus, olha aí, filho. Que lindo. Me chama de manhã. Me chama de manhã. Pois é, então abraço, dona Cida. Eu quero lhe encontrar para lhe chamar de manhã, viu? Então vamos lá. Olha só.
Nós vamos também falar, eu acho que é importante trazer um pouquinho sobre as religiões de matriz africana, né? E vocês trazem essa abertura para a gente conversar a respeito disso, né? Como que vocês percebem essa experiência das religiões de matriz africana por aqui, por perto de vocês? Como que vocês lidam no trabalho ou na vida? Traz um pouquinho também dessas religiosidades. Eu acho lindo. Me encanta. Sabe? Me encanta em todos os sentidos. Eu já frequentei terreiros de Umbanda e tenho fascinação pela Umbanda. Eu sou espírita kardecista, né? E uma coisa interessante a minha família atual, né? Eu, meu marido e meus filhos, somos espíritas kardecistas. Meu filho está estudando em Franca. Meu filho está frequentando um terreiro de Umbanda e está maravilhado. E ele mandou uma mensagem para mim e falou: mãe, você não imagina o ambiente de amor que eu encontrei aqui. Eu falei: filho, religião é isso. Religião é amor. Você está no caminho certo, meu filho. Olha, esse tema de religião, de homoafetividade, gera tanta guerra nas nossas famílias, né? Sim. Quantas guerras nas nossas famílias. E aí eu sou de uma religião e meu filho está em outra e eu estou apoiando. Que lindo, Maris. Né? E é isso, gente, porque religião é a gente se... É aquilo que aquece os nossos corações. E, de fato, as religiões de matriz africana, elas trazem essa circularidade, essa família, todas as filosofias africanas trazem esse círculo, né? Exato. Essa ideia da circularidade, de estar junto, de fazer parte desse grupo. Exato. Por isso que eu sempre digo que o Pó de Pretos, ele traz essa mística também do círculo, né? A nossa mesa, ela é uma mesa circular. E aqui a gente está olhando um pro olho do outro. Então, esse Pó de Preto, ele é especial, né? Ele é muito especial. É isso mesmo. Deixa eu só comentar que acho que eu tenho que falar isso. Eu e a Maris, acho que ela também, né? Tô supondo. A gente tá numa bolha ali. Então, a gente vê que tem essa aceitação. Eu falo porque eu também frequento a Umbanda, né? E é muito bonito. Só que quando eu comecei, falei, estou indo na Umbanda, eu tive realmente comentários péssimos de alguns familiares. Mas eu vejo muito nas crianças, as brincadeiras, não sei o que é macumba. Então, a gente faz um trabalho todo ali, a gente começou até a apresentar para eles, pela literatura, a questão de história dos orixás e tudo mais, mas ainda vem muito dos pais. A gente está numa cidade extremamente conservadora. Então, é muito bonito a Mari falar isso, eu vejo com bons olhos, porque na minha família a gente também, meu irmão também é da Umbanda e tudo mais, então a gente consegue conversar com os nossos, mas... O que vem de fora ali, que eu tenho acesso no dia a dia, é que ainda tem um preconceito gigante e que é difícil, às vezes, a gente sentar e conversar, porque quando chega em casa, acaba tendo um outro contato e um outro discurso, e a criança tem como referência os pais, a família. Né? Inclusive, até uma amiga dele, do meu filho, né, que levou ele para o terreiro, ela comentou que a família não aceitou. E que, assim, tipo, começaram a acontecer coisas erradas, né, na família, com questões de dinheiro e tal. E o pai disse, tá vendo? As coisas erradas estão acontecendo porque você tá indo naquele lugar lá. Culpa sua. Culpa sua. Você que tá trazendo essas coisas ruins pra casa. Teve uma que achou que eu era anticristo. Você acredita no Cristo? Foi desse jeito, mesmo que eu não acreditasse, mas foi um questionamento direto, né? Você tá ligado ao mal, tá fazendo coisa errada, né? Aí eu tirei da macumba, né? Mas tão difícil, às vezes, ter que explicar isso o tempo todo. Eu falo, se pra mim, que sou branco, é difícil, imagina pra quem pessoas pretas. Mas você sabe que tem horas que não vale a pena nem explicar. Porque a pessoa não vai era família, Maris, eu tive que fazer um esforço. Deixa lá, sabe? Porque não vale a pena. Mas é isso, gente. Galera, nosso programa está chegando ao fim. Não, agora gente, agora que eu tô pronta pra conversar. Como assim? Estamos felizes em poder criar esse diálogo aqui com vocês, né? O diálogo foi maravilhoso, tão enriquecedor, mas não podemos finalizar sem antes ouvir de cada uma mensagem para todos que vão assistir aqui no Pó de Pretos. Deixa uma mensagem bem Olha, eu quero primeiro agradecer a Câmara, a Prefeitura, e para dizer que o que vocês estão fazendo aqui, gente, me arrepia. Né? É de arrepiar. Aqui nessa cidade que nós conhecemos, de Catanduva, vocês fazendo isso, né, levantando essas discussões importantíssimas. Isso são necessários. E trazendo gente para falar, ai, gente, eu tô me sentindo muito chique, porque sei lá, que eu tô aqui. Mas assim,
essas discussões necessárias. Vocês estão de parabéns, Foi seus muito legal. lindos. O presidente Marquinhos Ferreira abriu as portas para o espaço, acho que foi pela primeira vez, né? Os negros tendo um espaço para poder falar aqui na Câmara Municipal. Então, E não são qualquer negro, né, amiga? Não, é isso. mas eu vou falar para vocês. Mas eu vou falar para vocês que eu tô aprendendo tudo agora. Eu já falei isso. Sério, aqui Mar? tudo agora. Tô com meus 5.7. E você entregou. E agora... 5.7, com essa carinha de... 5.7, 6 netos e 5 filhos. 2.7. E eu tô saindo da bolha agora. Mesmo sendo Não um homem briguei preto mesmo, retinto. e sofrendo as piadinhas, rindo junto com as piadas, brincando. Então, na verdade, eu tô aprendendo, Tá vendo como Deus coloca as pessoas certas vendo? nos lugares E certos? dá tempo ainda de você também, né? De junto nessa. Gente, se inscrevam no canal. Deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, gente, muito obrigada, viu? Por ter aberto esse espaço pra mim, né? Que sou uma nem preta e nem branca, né? Mas muito obrigada, de coração. Tamo junto. De coração. Queria agradecer também a oportunidade. Nossa, é uma potência aqui, né? De pessoas com tanta coisa para ensinar. Eu estou aqui muito para aprender. Eu agradeço demais pelo convite. Eu queria aproveitar para falar que a composição do repertório vai muito de acordo com o que eu leio. E eu não poderia deixar de falar e agradecer a Bárbara Carini. Minha conterrânea, baiana. Que mulher incrível. Obrigada. A Djamila. A gente tem um repertório longo de autores, mas que eu uso muito o livro dela como Mostra pra gente, que eu acho que é bom indicar. É incrível, uma obra maravilhosa. Tem um modelo de escola Maria Felipa que ela apresenta aqui, que é uma primeira afro. Ela é maravilhosa, então é uma indicação. Aí eu queria, além de agradecer, falar para que a gente consiga entender, a partir das nossas vivências, o nosso lugar de fala. Porque todo mundo tem um lugar. E a partir dessa identificação de onde nós estamos, como a gente pode contribuir para essa construção de um mundo mais justo, um mundo melhor. E falo para as pessoas brancas, reconheçam seus privilégios, saibam o lugar que vocês estão e como vocês podem atuar, agir para que a gente consiga fazer dessa luta antirracista, que é tão importante, uma coisa realmente efetiva do dia a dia, só que para isso a gente tem que quebrar muros, e é isso que a gente tem que fazer, se infiltrar onde der, e a gente tem que só sossegar quando realmente a gente olhar para aqueles lugares onde tem uma, duas, três pessoas pretas entre 100 e achar que tá tudo bem, porque é sempre assim que a gente olha, olha que legal. Não, aquilo lá tem que estar ocupado, a gente tem que realmente pensar nisso, a gente tem que ter essa união para conseguir fazer uma democracia de fato. Eu acho que a palavra é indignação. Enquanto a gente tiver indignação, a gente vai conseguir caminhar. Sim. Né? Eu acho que eu falo isso muito para as pessoas que me conhecem. Eu sou uma pessoa indignada, né? Eu fico indignada com racismo, eu fico indignada com... Isso move a gente. É isso que move. Então, seja uma pessoa indignada. Sempre. Senão você é passivo, você vê tudo e acha que tá tudo bem, exatamente. Não é, né? Isso. Viu um amiguinho fazendo piada racista? Corrige, não dá risada. São essas coisas que às vezes são pequenas, mas são coisas diárias, porque... E necessário. A gente precisa deixar essa pessoa desconfortável. Sim. Porque ela precisa começar a perceber que não foi piada. Pergunta pra graça. Por que é engraçado isso? Isso. É a gente corrigir os nossos, é a gente atuar de uma forma realmente transformadora, sabe? Não ficar... Eu fiquei calado muito tempo e às vezes eu falo pra mais que tem um dia que cansa, sabe? Principalmente porque piada homofóbica é também recorrente, sabe? Tô jogando futebol, vocês não têm noção quanto que eu já ouvi o viado, de uma forma muito ruim. Mas não, é isso, é a gente todo dia e não desistir e encontrar ali, saber o nosso lugar e como a partir desse lugar a gente pode trazer essa transformação. É isso aí. Nós trouxemos a Carla Mendes. Mara Carla, ela veio aqui. Te amo, Nossa Senhora. Ela deu um show. A Carla é campeã. Minha amiga. Eu fico feliz. Selma, mais uma vez um nosso muito obrigado. Já sou daqui, né? Minha carteira tá ali. Essa comentarista porreta, essa comentarista Acho bom aqui, o Pode Pretos me contratar. Minha carteira já tá ali na bolsa, é só assinar, Marcelo. Pode assinar. Quero também que você deixe a sua mensagem aqui pro Pode Pretos e especialmente pro nosso povo preto. Digo sim. Gente, dizer mais uma vez que é uma alegria enorme estar aqui nessa mesa circular,
estar aqui nesse encontro tão gostoso, onde a gente se olha nos olhos e a gente não está separado de um lado e do outro, né? A gente está junto, porque no círculo a energia circula. Junto e de mão dada. E de mãos dadas, né? E a gente compreende, a gente percebe qual é o modelo de sociedade que a gente quer construir. A gente percebe que a gente está junto nessa. Então, acho que o Pó de Pretos, eu confirmo tudo que Maristela disse. O Pó de Pretos, ele é essencial, né? O que Marquinhos confirmou, ele é necessário. E não é porque é feito por Marcelo, é porque é feito por Marcelo e Casey, sabe? Não é qualquer Marcelo, é Marcelo. Entende? Então, vocês representam muito. Eu acho que precisa fazer uma festa de aniversário do Pó de Pretos. 2023 terminando, tem que ter uma festa de aniversário. Tem que fazer. Porque tem que comemorar. Mas vai bater os tambores, vamos bater os tambores lá no terreiro. Porque é sério, o trabalho que o Pó de Pretos está fazendo esse ano, 2023, dentro de Catanduva, e aí não é só Catanduva, né? Porque ainda a gente joga na internet e você não tem noção para onde está indo, né? Exatamente. Eu acho que é essencial, tá de parabéns. Mais uma vez, me sinto honrada de fazer parte dessa família, de estar aqui de novo. Digo para Maristela, essa deusa, essa rainha que a gente adora encontrar e cheirar o cangote. Adoro! Maris, você é essencial no lugar que você tá. Você abre portas pra gente, sabe? Você abre portas desde o artista grande que chega no Sesc para cantar, como para nós pequenos que chega ali para consumir toda a arte, toda a cultura, toda a beleza ali do Sesc. E você chega e você acolhe, e você já diz, olha, tem espaço, traz aqui um projetinho, não sei o quê. Entende? Isso é lindo. Não fala assim que eu vou chorar, tá? Não, digo mas porque é importante. Vou reforçar uma coisa muito importante. Só quem é bom, tá? É só quem não é pra só pra quem é bom. Ah, tu entendeu? Eu tô no Você meio. Você entendeu, né? Você entendeu? Você entendeu. Não é porque é só quem é bom que vem pra cá. Que bom. Muito obrigada, Maris. Você é necessária pra gente. Eu me sinto honrada de dizer hoje, dentro de Catanduva, que sou sua amiga, tá? Que converso com você, que te chamo no Zap. Me sinto chique. Marquinhos, te encontrei há pouco tempo, né? Lá no Sesc. A gente já dividiu a alma numa roda de conversa também, numa oficina de poesia, que a gente partilhou da nossa vida, das nossas memórias, que foi tão lindo que daquele dia pra cá a gente ficou marcado, né? Ficou marcado, sem dúvida. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Vocês hoje fortaleceram a nossa discussão, trouxeram, enriqueceram, se abriram, porque a gente encostou na parede, né? Muito. A gente encostou na parede. Não é todo dia. É necessário. Não é todo dia que vocês são encostados na parede desse jeito. Mas foi muito bom, viu? Muito obrigada. Obrigada pela dica. Olha, do livro. Achei excelente. Acho que o podcast pode estar trazendo mais livros pra gente estar indicando. Com certeza. A gente tem muita coisa boa pra oferecer. Tivemos aquele que nós ganhamos da Jamila Ribeiro. E o outro foi da... Qual? Da Davis. Acho que sim. Angela Davis. Então, duas poderosas. Incríveis. Só coisa boa. Então, só coisa boa. Então, brigadão, irmão. Tamo junto. Pode chamar de novo que eu posso. Maristela, Marcos, Selminha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. O Pó de Pretos hoje foi muito especial. E sempre muito bom recebermos aqui irmãos que se importam com a construção de uma sociedade mais humana, mais igualitária. Somos todos partes desse processo. Quero agradecer a presença de vocês e dizer para vocês, meu povo, o Pó de Preto está aqui, agradecer ao presidente pelo espaço aqui e dizer para vocês, curte lá, ative o sininho, comente. Não esqueça de entrar no canal da nossa amiga Mari. Tá lindo. E curtir lá. Valeu, gente. Pó de Pretos. Porque preto também pode. Beijo, Kézia!